bem-vindos a mais um episódio do Cango Ciência. Hoje talvez um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, mas igualmente interessante. O nosso entrevistado, ele é administrador, ele é pesquisador e coordenador de projetos na área de impacto socioambiental. Então ele vai, na pesquisa e no trabalho dele, vai tentar conciliar lucro e também benefício socioambiental, a gente já vai perguntar isso também. Doutorado em administração pela FEA, aqui na USP, e pós-doutorado em filosofia pela FEFELESTE, também aqui na USP. E uma informação importantíssima, que não está aqui e, na minha opinião, é a informação mais importante que gerou o convite para ele vir falar aqui, é flamenguista. Então, saudações rubro-negras para Nobuyuki Costa Ito. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui um pouco do que eu faço, né? Pena que a gente vai falar tanto do Flamengo, mas falar um pouco de negócios, chamar sociais, vamos colocar assim, né? E falar um pouco sobre o trabalho aí, o meu trabalho de pesquisador, professor dentro de uma escola de negócios, né? Perfeito. Eu já ia perguntar o que você achava do Sampaoli, mas então a gente deixa para falar do Flamengo depois. Eu acho que, antes de qualquer coisa, o que me chamou a atenção foi conciliar lucro e benefício socioambiental. Me parecem palavras que não combinam na mesma frase. Lucro e benefício socioambiental. É tipo Davi Luiz titular. Você fala, não tem como estar na mesma frase. Como que é possível ter lucro e ter a questão socioambiental também funcionando? Quando a gente olha negócios, né, e pegar uma visão mais tradicional, talvez, e eu acho que a visão dominante, a gente pensar na evolução do nosso mercado, da nossa sociedade, talvez da Revolução Industrial para cá, ou algo mais recente um pouco, a ideia de que as empresas elas têm uma função de gerar lucro, e ela faz isso, né, distribuindo produtos, e se ela fizer isso bem feito, ela vai melhorar a nossa vida e vai deixar, né, os donos, os proprietários, os acionistas felizes, porque ela vai ter muito dinheiro, né? Então, essa visão tradicional, ela funciona muito bem, eu acho. Acho que não há dúvidas que a sociedade, o mundo evoluiu muito e ganhou muito com isso. Mas, de uma maneira mais recente, eu acho que tem vários... E aí são impactos ou efeitos não desejáveis e não intencionais, e talvez não possíveis de serem, né, pensados anteriormente, que são os impactos que a gente causa no mundo e nas pessoas, né? Então, acho que esse modelo de negócio, esse modelo de crescimento, ele está gerando alguns desperdícios, algumas poluição, alguns resultados não desejáveis, não só para o meio ambiente, mas também para a sociedade, né? Então, desigualdade cresce dentro de países e entre países, né? Então, a gente tem uma série de problemas sociais que também a gente não consegue endereçar nesse modelo tradicional. Então, realmente, assim, quando a gente fala lucro e benefícios socioambientais, parece não combinar, mas eu acho que dentro desse contexto a gente tem que achar soluções que combinam. Eu não estou dizendo que não há trade-offs. Às vezes, a gente vai enfrentar trade-off, né? Então, acho que eu estou falando de um nicho, ou de uma parte do mercado, que a gente pode chamar, talvez, de negócios sociais, que dentro do propósito dessas organizações, além, né, de gerar lucro, oferecer um produto, um serviço, é também transformar pessoas ou o planeta, né? De novo, há trade-offs e como gerenciar esses trade-offs é um lado, né? Mas essa lógica ela se aplica a qualquer negócio, ou a ideia de minimizar os danos, ela também está ligado, né, dentro de uma... Eu costumo dizer que há dois polos, lucro e retorno, esse é o polo tradicional de um lado e filantropia do outro, né? Então, quanto mais você sai do lucro e retorno e se aproxima da filantropia, né? Só lucro e retorno, e vai se aproximando da filantropia, a ideia é que você está conciliando vários interesses. Né?
E eu acho que tem dentro desse contínuo entre esses dois polos, há várias soluções diferentes, né? Com níveis diferentes de efeitos socioambientais. Antes da gente. Tem alguma coisa aí, André? Ah, não, é que tu tinha levantado, eu achei que tinha que mudar alguma coisa. Antes da gente. Que eu tenho uma dúvida sobre essa questão, só para explicar para o pessoal que não é da área, não tem nenhum conhecimento, o que seria um trade-off? Tá, trade-off é quando eu abro mão de... Toda decisão que a gente tem é um trade-off, né? Posso, né, decidir trabalhar um pouco mais ou, sei lá, sentar no sofá, assistir um jogo do Flamengo. Né? Eu vou estar abrindo mão de alguma coisa que eu podia Os dois fazer. vão gerar estresse. Ultimamente sim, mas eu acho que as coisas vão mudar. Mas é o que eu estou abrindo mão, né, ou seja, a ideia do trade-off dentro desse área de negócios sociais né, eu poderia ter um X de lucro, eu vou ter X menos alguma coisa ao me preocupar com outros efeitos socioambientais, né? Então, quanto o empreendedor ou o investidor ele está assim, desejável ou disposto a abrir mão, esse é o valor, né, vamos dizer assim, desse trade-off, né, que a gente está colocando. E nesse caso, então, por exemplo, a empresa, ela tem o lucro dela, ela vai ter lucro, mas ela vai ter um lucro menor porque justamente ela está se preocupando com essa questão socioambiental. Em muitos casos, sim. Como convencer, então, essa empresa, num mundo capitalista, de que vale a pena, mesmo ela ganhando menos? Eu acho que assim, são dois perfis diferentes, né? Eu acho que tem um perfil são pessoas que estão conscientes e preocupadas com isso, e eles podem ser ou empreendedores que querem abrir negócios e querem, através dos negócios deles, transformar ou uma realidade ou algum... ou o planeta, né, de alguma forma mais local ou mais global. E o perfil do investidor que está disposto a colocar dinheiro nisso, talvez ter uma taxa de retorno menor, talvez ter um prazo maior de investimento. Eu acho que esse é um perfil específico que está crescendo ultimamente, nos últimos 10 anos especialmente. E os negócios, os investimentos, acho que estão ainda, vamos dizer... muitos deles em fase de testes, né? Algumas coisas funcionam, outras não. E tem um negócio tradicional, né? Que você colocou, os negócios tradicionais. Como convencer essas pessoas? Eu acho que, primeiro, né, a sociedade está mudando e há um risco muito grande reputacional, há um risco até mesmo que os compradores ou outros acessos de capital, porque quando você é investidor, você está colocando dinheiro numa empresa, você está assumindo um risco ali, né? Se essa empresa ela não tem práticas responsáveis, há uma chance muito grande disso vir a público e o valor dessa empresa cair, o valor do seu investimento cair, né? Então, acho que uma pressão natural, né? Um pouco de gerenciamento de risco de que as empresas devem agir de maneira mais responsável, tanto socialmente quanto do ponto de vista ambiental, né? Então, não é bem um trabalho de convencimento, mas acho que é um trabalho de adaptação. E nesse caso, né, eu acho que muitas empresas estão, né, porque é diferente. Quando eu falo negócio social, o propósito do negócio é fazer a transformação, causar um benefício socioambiental positivo, né? Quando a gente fala da grande empresa, às vezes ela cria um impacto social negativo ou um impacto ambiental negativo. A ideia é reduzir esse impacto, não necessariamente fazer bem para o meio ambiente, mas fazer menos mal, né? Minimizar danos. Então, acho que, de novo, se a gente fosse olhar o polo, né, entre negócio tradicional, né, quem está minimizando danos está saindo um pouco da lógica do risco e retorno, mas não está tanto ainda da lógica da filantropia, que é fazer o bem, né? Mas, vamos dizer, todas são ações necessárias e que estão dentro dessa lógica mais sustentável, né? É possível que, por exemplo, essa empresa que decide
sair um pouco desse polo que você está dizendo do tradicional, indo para o outro, isso para ela seja também bom pelo próprio marketing de dizer que a empresa está pensando na questão ambiental, social, e isso acabar aquele lucro que diminuiu teoricamente por conta dessa ajuda socioambiental acaba voltando porque mais pessoas se interessam pela empresa. Eu acho que esse efeito ele já acontece, né? Há uma, vamos dizer assim, uma associação positiva, ou seja, há uma relação entre empresas que adotam mais práticas, que olham para esse lado ambiental e social, elas tendem a ter lucros, retornos e valor de mercado maior, né? Não só porque elas tentam tomar ações ou modernizar as práticas de gestão, né? Atrai mais dinheiro, mais compradores, mais recursos para financiamento, mas também toda a preocupação, né, que envolve esse tipo de mudança e adaptação ao que acontece no mundo, isso sim gera mais valor, né? Agora, de novo, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de uma necessidade que a sociedade vamos dizer assim, né, os grandes controladores dos recursos, os fundos de investimentos, os mercados de capitais, eles tendem a valorizar isso mais. Eu não estou dizendo que todo mundo virou, de alguma forma, um ativista, né, e, de alguma forma, um grande defensor de uma bandeira mais ecológica, não. Mas há uma preocupação maior, não só por causa de causar benefício socioambiental, mas é uma grande ferramenta para gerenciar riscos de investimento, que eu acho que Sim. a ideia é essa, que se você tem menor risco, é mais fácil você atrair dinheiro. Mas tu acha que isso também, essa mudança da sociedade, aí já entrando talvez um pouco no teu pós-doutorado de filosofia, Tá. mas tu acha que essa mudança da própria população, numa preocupação maior nessa questão ambiental, pegando só o ambiental, isso também vem da gente ter, de repente, mais estudos na área, mostrando mais impactos que estavam tendo, uma necessidade extrema de mudança, se não mudar agora, não vai mudar mais. Redes sociais também divulgando melhor esse conteúdo, tanto negativo quanto positivo, expondo, de repente, as empresas. O que tu acha que pode ter sido essa chave que mudou aí? Acho que mais uma opinião minha do que qualquer evidência que eu vejo, né? Acho que a gente ficou mais consciente dos efeitos, né? Acho que até pouco tempo atrás, talvez 50 anos atrás, provar ou mostrar como a atividade econômica transforma o planeta, né? Falando do ponto de vista ambiental, toda essa questão de mudança climática é um fenômeno difícil de ser identificado se você pensar como era a ciência há décadas atrás, né? Então, acho que tem um certo... acho que a gente acordou, de repente, percebendo esse problema, talvez já na década de 70, final da década de 80. Então, eu acho que é uma coisa que a gente foi tomando consciência e, a partir desse ponto, tentando entender quais são os efeitos de longo prazo disso e como tratar isso. O problema que eu acho é que a gente está baseado numa economia de... A gente nunca pensou, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ia na padaria lá comprar um refrigerante, eu levava a garrafinha, né, que a gente trocava, o casco, na época que chamava, né? E aí, nessa época, mais ou menos, quando eu já tinha idade suficiente para ir na padaria sozinho, chegou a garrafa PET, o que foi ótimo para minha vida, né? Se você pensar, deixou minha vida muito mais prática. Sim. E a gente não pensava muito que ia para o oceano, ia para um lixão e aquilo... Só era mais prático. Era mais prático e depois jogo fora, tudo bem, né? Então, eu acho que essa lógica, né? E não só isso, né? Lógica de combustíveis fósseis, né? Que quando a gente foi pensar, muita coisa nossa é estruturada nisso, né? Automóvel, até fontes de energia elétrica. E uma ideia, então, né, de uma economia criada em cima de combustíveis fósseis, e a ideia de que a gente pode extrair da natureza de uma forma ilimitada, e a gente não se preocupar muito com reutilização, né? E isso foi crescendo de uma maneira muito grande.
Isso não era um problema e passou a ser, né? Então, acho que tem um certo acordar e uma busca de soluções e de tentar mudar algumas estruturas que fazem parte da base da base da nossa vida, né? Eu acho que esse tem um lado muito difícil, né? E aí, você tentando fazer uma ligação, né, com o pós-doutorado, eu acho que parte dessas soluções, elas vêm, por exemplo, de formas de governança, né? Formas de juntar pessoas, de juntar comunidades, compradores, empresários, financiadores, e mudar a forma que eles se coordenam para entregar alguma coisa. Então, talvez essas soluções de negócios sociais sejam também mudanças de uma lógica diferente do que a gente vê tradicional do mercado, né? Que atrai um perfil diferente, sim, que tem lógicas de investimento, de aguardar mais, assumir mais risco, uma perspectiva de retorno que, tudo bem se não gerar o retorno igual do mercado, mas se eu gerar um benefício socioambiental, acho que é um investimento válido. Tem uma questão tecnológica, que não é muito minha área, mas inovação tecnológica ela resolve muitos problemas, né, de fontes de energia, de novos tipos de automóveis, né, etc. Mas eu acho que a gente se acostuma muito com isso, né? E há também e é difícil falar de uma agenda de valores, né? Porque é difícil falar, se colocar numa posição que eu estou querendo moralizar alguma coisa. A ideia não é essa. Mas eu acho que algumas lógicas, o tipo, eu tenho... Se você tomar decisões que vai maximizar seu lucro, você como consumidor, você olhar, fazer buscas, vamos dizer, ou tomar decisões de maneira autointeressada, que é o melhor para você, segundo os modelos econômicos, isso gera alguns resultados positivos em alocações de recursos. Então, essas decisões descentralizadas, quando elas são maximizadoras ou de lucro, de preferências, vamos dizer assim, eu estou olhando o que é melhor para mim nesse momento, isso gera benefícios em termos de alocação de recursos, né? Mas essa lógica ela se mostrou falha em alguns outros aspectos. Então, eu acho que tem uma discussão que tem a ver com valores, né? O que valorizar dentro da sociedade. E tem um pouco, na minha opinião, uma questão de olhar mais a comunidade. Então, o tipo de investimento que eu olho normalmente são em grupos que estão organizados em forma de comunidade. Em geral, levam decisões mais coletivas para o uso dos recursos. Então, acho que essa é E que, no final, quando a gente fala de uma agenda de desenvolvimento sustentável, né, como eu falei, vão conciliar lucro, benefícios para pessoas e para o planeta, você está envolvendo muita gente interessada na sua atividade física, na sua atividade final, na sua atividade de negócios. E quando você tem muitas pessoas interessadas, olhando com objetivos distintos, né, você demanda uma coordenação muito grande para conciliar isso. Sim. Então, acho que esses valores eu acho que são importantes dentro dessas novas soluções de mercado. Né? E tu acha que isso é algo que tende a aumentar? Eu acho que é desejável, né? Essa é uma pergunta difícil, porque normalmente, de novo, olhando para a lógica como o mercado funciona hoje, né? Você como investidor, você como empreendedor, você sempre vai pensar em escala. Né? A gente cresceu assim, né? Se você pensar as grandes atividades econômicas, elas acontecem para grandes massas, né? Tudo é escalável, são soluções que eu consigo vender para muitas e muitas Sim. pessoas, né? Quando você fala dessas soluções mais sustentáveis, muitas soluções são mais locais, como eu produzo comida localmente, distribuo localmente. Como eu produzo energia ou diminuo energia elétrica, né? Como eu vou tratar a água que chega, normalmente são decisões muito locais, né? Então, eu acho que há um conflito entre escalabilidade
Ou seja, quando as pessoas que são detentores de capital e querem investir, em geral eles falam, não, eu quero investir em alguma coisa que vai ser escalável. Então, se você tem uma solução que vai fazer bem para pessoas do planeta, eu quero que isso se Sim. espalhe. Atinja o máximo possível de pessoas, né? Mas a maioria das soluções, elas são locais, porque se pensar, né, em problemas sociais, né, pequena comunidade que vive em situação de vulnerabilidade e eles não conseguem resolver aquilo por eles precisam de uma ajuda externa. Em geral, a solução que a gente vai desenhar para essa comunidade, ela dificilmente vai ser replicável em uma comunidade, nem que seja uma vizinha, né? Alguma outra adaptação específica eu tenho que fazer. Então, acho que voltando, né? Se eu for usar essa lógica de escalabilidade para eu fazer o melhor uso do meu dinheiro e eu conseguir, né, disseminar isso numa lógica tradicional, acaba que as soluções vão ser escassas, Sim. né? Eu acho que é esse tipo, quando a gente fala de ética e economia dentro dessa, ou pelo menos dentro do que eu leio e pesquiso, a ideia é mesmo assim, qual a lógica, quais são, né, os novos, não digo valores, mas lógicas de tomar de decisão que deveriam fazer parte, né, dos negócios para a gente chegar no que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Mas aí, por exemplo, pensando nessa questão da própria comunidade exigir mais esse outro lado das empresas, né? Isso acaba Sim. puxando a empresa também para esse lado, né? Eu acho que tem, uma abordagem que talvez, né, a gente pode assim, olha, eu vou bem fazendo o bem, né, algo bem. Então, se eu atender as expectativas, vamos dizer, né, desse público que você comentou, né, redes sociais, informação, ela flui, logo algumas pessoas específicas, ou dentro de bolhas, ou dentro de talvez uma comunicação mais aberta, né, ela consegue influenciar e falar, não, tal empresa é ruim porque toma uma prática, teve recentemente esses escândalos em vinícolas, né, de trabalho análogo escravo, já teve antes com algumas empresas de moda, né, Sim. de vestuário, enfim, eu acho que há essa pressão, né, de você cumprir o que você deve cumprir como empresa, né? Eu acho que isso é uma força que causa, né, um impacto bom, positivo, né? Mas o que eu colocando de diferente do que quando eu falo de negócios, de impacto social, de negócios que causam benefícios socioambientais, a ideia é que você vai melhorar positivamente e não apenas cumprir o que você devia estar cumprindo. Sim. Né? Eu acho que são gradações diferentes. E eu acho que sim, né? Existem o público, o consumidor, ele tem uma função de fazer esse tipo de controle e as empresas têm essa preocupação de manter reputação. Mas o outro lado, que tem um perfil muito mais específico de impacto positivo dentro do propósito do negócio, ela acho que está um passo a mais. Eu não estou dizendo que todos os negócios têm que ser assim no mundo. Eu estou dizendo que esses negócios são cada vez mais necessários para endereçar os principais problemas. Mas não deveriam ser todos assim? É, No mundo ideal. eu não sei, né? Acho que assim, há uma dificuldade muito grande. Tem algumas pessoas que falam que as empresas ou existem empresas que poderiam ser neutras em termos de emissões, por exemplo, né? Isso não quer dizer que ela não vai poluir ou que não vai emitir gás do efeito estufa, mas tudo que ele emite ele teria que neutralizar de alguma forma, né? Talvez isso seja o desejável
eu não tenho convicção de que ele é factível, sabe? Tá. Aí depende muito de mudança tecnológica, né? De novo, de escalabilidade, talvez, né? Quando eu falo dessa relação entre filosofia e economia, né? Eu acho que tem um outro lado, né? A gente às vezes olha muito qual é a responsabilidade das empresas nessas mudanças, né? Mas as pessoas individualmente também têm. Também tem a sua responsabilidade, né? Uma vez eu estava falando com uma colega, ela mora embarcada, ela faz filmes e mora normalmente no Mar do Caribe. E ela me perguntou, não minha área de especialidade, mas ela perguntou, você conhece alguma solução mais sustentável para pesca, né? Porque pesca é uma coisa que está ali, se você pescar demais, os peixes não renovam, né? Desequilíbrio. Isso. Aí deve estar mais na sua área que na minha. Mas eu fiquei... Quando ela me perguntou isso, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mas o difícil é a pessoa que está sabe, dentro do Brasil, lá no Centro-Oeste, querer comer japonês toda semana. Uhum. Então, eu vou comer comida japonesa toda semana. Não há, assim, cadeia que eu digo, né, essa rede de fornecedores e transportadores que aguente essa logística, né, sem, de alguma forma, colocar em risco as espécies, né. Tudo bem, pode ter cativeiro ou não, mas... Algum impacto vai ter, né? Seria mais ou menos isso. Mas... Mesmo que seja num grau menor, mas... Será que você precisa comer isso com essa frequência nessa região? É isso que eu me pergunto um pouco, né? A gente está acostumado a ter tudo o tempo todo, as frutas... Pois tá tudo sempre muito disponível. Tem coisa que vem de avião do Peru, talvez, aspargos, por exemplo, né? Não que eu não goste, não compre, né? Mas toda vez que eu compro isso, né, eu estou gerando uma percepção do vendedor que precisa levar aquilo e ele vai pedir para alguém. Exato. E alguém vai falar, não, eu trago para você. Aí ele vai pegar um avião, vai lá no outro país e trazer até aqui, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar, né, nós, consumidores, também nisso. Então, né? mesmo o consumidor como sendo o produto final da empresa, também é o inicial para mudar a empresa. Acho que sim. No final, é um efeito sistêmico, né? Ou pelo menos uma solução que, na minha opinião, ela está em todas as partes desse sistema, né? Sim. Cada um vai ter que mudar um pouco. E, assim, eu não tenho nenhuma ciência por trás disso, né? Falar o quanto de aspargos as pessoas têm que deixar de comer para... que esse é um outro ponto super difícil de lidar, né? Como mensurar isso. Acho que um dos principais desafios quando a gente fala disso, né, em negócios, é que a gente precisa... Porque quando a gente fala de negócios, a gente está dentro de processos. Então, as empresas estão controlando os processos internos para entregar alguma coisa. Se eu quero, né, colocar isso dentro do meu negócio, eu tenho que colocar indicadores para medir o que eu estou fazendo e, a partir dessas medidas, eu tomar ações para mudar esses indicadores ao longo do tempo, né? Isso é uma gestão necessária. O problema são os indicadores, né? Como mensurar qual foi o benefício social de um banco que criou uma linha de crédito para pequeno produtor agrícola, agroecológico, né? Quanto a mais de renda, quanto mais de produtos ele vendeu, né? Para quem ele vendeu. É muito difícil materializar esses benefícios em indicadores para serem acompanhados ao longo do tempo, né? Acho que esse é um desafio importante. Assim. Que aí entraria talvez a pesquisa tentando mensurar isso. Acontece assim, né? Não quero entrar na parte mais técnica, né? Mas as formas que a gente tem, eu não sei como é que isso está sendo discutido aqui nesse fórum, mas, por exemplo, você tem essas pesquisas médicas com grupos de tratamento e controle, né? Ou para fazer vacina, medicamentos, etc. Então, existe uma ideia
que você pode aplicar essa lógica para avaliar impacto socioambiental. Então, se eu criar uma linha de crédito para pequenos produtores que estão em dificuldades dentro de um assentamento da reforma agrária, eu vou acompanhar a renda desses pequenos produtores de outros vizinhos antes, vou começar a linha de crédito e vou acompanhar a renda depois. E aí eu tenho um contrafactual, né? Só que quando você pensa do ponto de vista estatístico, você precisa aleatorizar, ou seja, você deveria distribuir a linha de crédito de maneira aleatória, né? Quem é tratamento e controle, né? Então, daí, né? E quando você pega empréstimo, normalmente a pessoa vai lá e te pede empréstimo. Sim. E você tem um filtro pré-determinado de análise de risco para você conceder um empréstimo. Para saber se vai ou não, né? Então, do ponto de vista estatístico, você cria um monte de viés. Então, algumas vezes, algumas métricas, elas acabam influenciando demais como operacionalizar os negócios, né? Então, acho que tem um lado que eu acho importante, né? Que é, de novo, o trade-off, né? Entre precisão da medida e o bom funcionamento dos seus processos, né? Aí eu vou ter que deixar medidas menos precisas para funcionar do jeito que deveria, ou funcionar mais ou menos e que não faz sentido você funcionar mais ou menos, pelo menos do ponto de vista de negócio, não do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista científico é lindo. Quais são as soluções? Aí eu pego o dinheiro de alguém, né, e vou mensurar quais soluções funcionam ou não. Tem gente fazendo isso, tá? Existe. E são dados confiáveis. São experimentos completamente aleatorizados, né? São aqueles RCTs, né? Os experimentos são completamente aleatorizados. Tem gente fazendo isso, né? E há discussões éticas também, porque se você tem uma pessoa em situação de vulnerabilidade, quem deveria receber investimento são aqueles mais necessitados, né? Mas não, você vai deixar alguns de fora para distribuir aleatoriamente. Então, né, a discussão pode ir muito longe nesse sentido. Então, é muito difícil, né, criar métricas. Uma outra forma é você fazer, tipo, mensurações de processo, que certificações acontecem desse jeito. Existem algumas, né? Organizações internacionais têm boa reputação. Você tem uma espécie de checklist, você vai dando ok em boxes, em quadros, em quesitos, que tem pesos diferentes, dependendo do setor, etc. Sai com score. Se você tiver um bom score, você está fazendo coisas da maneira correta. Agora, fazer coisas da maneira correta não garante que eu estou entregando um benefício socioambiental. Sim. Porque eu acho que tem uma coisa muito sutil quando a gente fala desse tipo de mensuração, você dentro da empresa como gestor, né? Você, ou dentro de um programa, seja numa fundação, você tem algumas coisas sob seu controle de execução. Você sabe quantas pessoas você atendeu, qual tipo de atendimento, você consegue mensurar essas coisas, né? Então, no caso linha de crédito, eu sei quantos atendimentos de linha de crédito eu fiz, quantos créditos foram concedidos, qual a minha taxa de inadimplência, consigo mensurar isso. Mas, no final, o seu propósito é fazer a vida daquele pequeno agricultor melhorar, né? E isso não depende de você. Sim. E mais ainda, você espera que, ao aquele grupo melhorar, ele vai, de alguma forma, contaminar outros do grupo, ou para pegar empréstimo, ou para também adotar boas práticas, porque o vizinho fez isso. Enfim, você quer também que o local tenha um benefício, né? Não só o indivíduo, Sim. mas de uma maneira um pouco mais abrangente. Isso não está sob seu controle. E, em geral, você não consegue medir isso. Você consegue medir, mas faz parte de indicadores de gestão, né? E normalmente você vai precisar adotar práticas que são mais custosas, mais difíceis, né? E vão colocar, né? Pode ser que alguém vá contestar, né? Seu processo foi ótimo porque você foi lá e certificou. Mas dentro dessa certificação dos seus processos, você não sabe ou você não consegue mensurar materialmente qual foi o benefício no público-alvo. O impacto disso, né?
né? Então, existe a dificuldade, por um lado, de implementar técnicas como essas de experimentos, né, ou quase experimentos, que são técnicas que os economistas gostam muito de implementar. E, de outro, né, tem um lado... É difícil implementar a técnica, e, de outro, tem um lado de só certificar o processo não garante que o impacto está sendo gerado, né? E aí, no final, né, acho que os negócios sociais, os financiadores, os fundos, os investidores, eles acabam usando o que é possível naquele contexto, né? Existem métricas para avaliação de impacto e existem métricas de certificação, né? Mas, por exemplo, vendo pelo lado do negócio, dá para medir tudo isso do processo, todo que está sendo feito, mas a gente não consegue mensurar isso no impacto final. Não existiria mensurar isso do impacto final saindo da área de negócio, indo para uma área, de repente, bem mais social, ou de alguma outra área que não fosse de negócio, e no final juntava as duas? Assim, essas métricas, elas vêm de avaliação de políticas públicas, né? Assim, o governo também pode aplicar lógicas de avaliação como essa, né? Acho que tem a ideia, assim, né? Quando a gente fala de soluções de impacto socioambiental, em geral, a gente está falando de conjuntos de atores e não um financiador, uma organização. Então, em geral, já há uma necessidade, porque, de novo, se eu tenho diferentes objetivos em diferentes dimensões, eu acabo juntando pessoas que têm perfis e ambições diferentes, né? E aí pode ser que uma dessas pessoas seja uma disposta a financiar uma avaliação, ou que uma fundação, um investidor, um fundo de investimento fala, tudo bem, eu vou aportar X mil ou X milhões de reais aqui, mas parte desse dinheiro eu tenho um auditor independente, né? Pode ser uma universidade, pode ser uma outra organização, para fazer uma avaliação de impacto disso, né? Mas, de novo, acho que tem um outro lado que pode ser que o programa seja ótimo e gere benefícios, mas nem toda métrica e técnica consegue captar tudo isso, né? Então, ele acaba caindo nessa dúvida sobre consistência da evidência. Mas essa evidência de tratamento e controle, ela consegue isolar efeitos, vamos colocar assim, desde que a métrica escolhida seja uma métrica que faz sentido. Que funcione de alguma forma ali, né? Que capte o que se queira captar, né? Que capture aquilo. E nessa ideia que eu achei curioso também que você falou, que às vezes não é favorecer que a empresa cause algo bom, mas diminuir os danos que ela está causando. Nesse sentido, a gente pensa já então numa empresa já estabelecida, que já se sabe os danos que ela está causando. Nos anos 80, acho que 70, 80, Cubatão era uma das cidades mais poluídas, se não era a mais poluída, acho que ela chegou a ficar em primeiro lugar do mundo, né? E ela conseguiu reverter esse quadro, não sei até que ponto, até que nível. Isso também entra com essa questão toda dessas políticas socioambientais nessas empresas, que são empresas grandes, já muito bem estabelecidas e tudo mais. Eu acho que você falou que Cubatão eu lembro na década de 80, 90, estava no livro de geografia, né? Exatamente, na escola. Tinha foto de Cubatão e às vezes eu desço pro Guarujá, eu passo por lá e eu não sou de São Paulo, né? Sou mineiro. E aí eu sempre lembro, nossa, eu tô passando em Cubatão, né? E eu olho, ainda tem indústria lá, né? Tem bastante. Tem lá, saindo fogo. O fogo lá, que se apagar tudo explode. Quando eu era criança, eu sou de Santos, todo mundo falava, se aquele fogo apagar, tudo explode. Tinha um medo de passar em Cubatão. Pois é, eu acho assim, né? Eu acho que isso faz parte daquele
aquele acordar, né, para o problema. É uma necessidade, né, grande. Mas o governo entra nisso também? Eu acho que sim, você tem uma função, né, de regulamentar isso, né? E eu acho que não só o governo, as empresas também, né, o trabalho em conjunto, né? Mas também organismos, vamos dizer, internacionais, né? Por exemplo, o Acordo de Paris, né? Que de alguma forma os governos eles assumem compromissos para adotar políticas para reduzir a emissão e a partir disso você vai legislar e criar restrições para a atividade econômica, né? Eu acho que isso faz parte, né? Agora, de novo, quando ou pelo menos vamos colocar assim, né? É porque os exemplos que eu dou, eles estão num recorte muito específico, né? Eu estou olhando muito interações entre empresas e organizações sem fins lucrativos, em geral, olhando pequenas comunidades, pequenas empresas, pequenos empreendedores, né? Ela tem uma lógica bem específica. Então, do que eu falei até agora, ela tem mais esse foco, né? Quando a gente fala de grandes corporações e grandes empresas, eu acho que essa lógica ela continua valendo. Dentro da escala, você tem que criar métricas e vamos dizer assim, mensurar, verificar, tomar conhecimento, agir sobre aquilo, mensurar de novo. Então, você vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então, acho que o Cubatão não poderia continuar, né, do jeito que estava, por esse acordar e essa necessidade de mudança que a gente tem. Provavelmente deve ter tido mudança tecnológica no meio do caminho também, né? Mas você falou de Cubatão, me lembrei, né? Da China com Olimpíadas de Inverno também. Acompanhei nos jornais não especializados, né? Que a China ela desacelerou a atividade econômica para deixar de emitir um pouco e o céu abrir em termos de poluição por causa das Olimpíadas de Inverno. Tinha uma ideia de aparências, né, no evento. Então, existe nos jornais uma discussão sobre isso, né? Eu lembro que às vezes ouvi alguma coisa ou outra desses comunicações, né, do mercado financeiro, mais no YouTube, né? Falando, olha, mas quando a China passar a Olimpíada do Inverno deve acelerar de novo, falando de preço de aço, de commodities, né? Como isso influencia os preços no mercado internacional. Mas só para colocar um exemplo, né? Assim, primeiro de um trade-off, né? Tô ganhando menos dinheiro, desacelerando, tendo o céu mais limpo, né? Sim. E esse trade-off, para países que estão em crescimento, né? Ela é muito complicado, né? Porque a gente não tem uma situação de bem-estar social que outros países ricos alcançaram, de poder escolher, né? Então, alguns países, eles precisam, vamos dizer, né, poluir porque... Então, esse tipo de acordo, esse tipo de discussão é uma discussão delicada, né? Que precisa de mensuração, bom, será que deve-se criar um fundo? Então, são discussões mais um nível macro, né? Vamos dizer assim, se fosse comparar com o meu, eu estava no nível mais micro. Então, essas discussões no nível mais macro, elas são muito importantes, Sim. né? E eu acho que quando a gente fala de grandes empresas, ela acaba tendo uma interação com esse nível mais macro maior, né? Quando eu, na minha alçada do meu trabalho do dia a dia, eu acho que eu estou muito mais pensando no local, em grupos, comunidades, em geral em situação de vulnerabilidade, né? E me parece ser mecanismos diferentes, assim. Tu comentou, e aí eu fiquei pensando aqui, é que eu não vou lembrar agora de cabeça. Depois, vê se dá pra dar uma pesquisada aí, André. Não sei se tá com a internet aí. Tem um filme que até foi indicado ao Oscar, que é com o cara que fez o Hulk. Qual é o nome daquele ator que fez o Hulk?
for recente, não conheço. Ele já é um autor já Eu sei que é um mais velho. também. E aí esse filme deve ser, sei lá, de uns 10 anos atrás, talvez, que era baseado em fatos reais, que mostrou isso. Então tinha uma empresa grande, com efeitos ambientais, a população estava ficando doente, e mesmo assim a empresa continuou, não deu a menor importância para aquilo, teve que entrar processos, teve que entrar um monte de coisa, e aí sim que houve. Que, se eu não me engano, era a empresa que estava envolvida com a Teflon, que coloca nas panelas. Pode ser, que aí provavelmente alguma coisa... Aí eu sei que ia pro rio, alguma coisa assim, afetava a água, as pessoas desenvolviam câncer. E é um filme bem conhecido. Existem outros exemplos. Já teve casos de montadoras provadas de carro, né? Que identificaram problemas e fizeram internamente um cálculo de qual é o gasto que eles teriam com indenizações versus o custo de fazer um recall e sanar o problema, né? E foi internamente melhor. Eles decidiram não fazer o recall e indenização. Indenizar. Isso ficou provado um tempo depois. Mesmo que isso trouxesse coisas péssimas para as pessoas, mas era melhor pagar a indenização do que fazer o recall. Mas eu acho que esse está do lado desse, eu vou bem nos negócios, fazendo bem os negócios, né? Eu acho que essa lógica, de novo, é uma lógica que talvez começa também na década de 90, né? E que tenta puxar, e não existe, assim... quando eu dou aula, eu dou um curso também, né, de sustentabilidade, uma eletiva, né? Tem alunos de administração, economia, direito, relações internacionais. E uma das perguntas que vem na primeira aula é o que é sustentável, né? Não o que é, mas por que essa empresa é sustentável e essa não é, né? Como se tivesse uma forma de desenhar uma linha, né? E separar, né? Por isso que eu sempre apresento o polo, né? Quando eu falo do polo, de um lado tem uma lógica só risco e retorno e mais nada, que talvez seja a lógica dessa tomada de decisão entre fazer um recall ou não, né, versus até a filantropia, né? Então, a minha sugestão se você colocar esse modelo e a partir de informações que você tem, você tentar posicionar, quanto mais perto da filantropia, provavelmente mais práticas sustentáveis essa empresa vai adotar, né? Então, deixar de fazer isso, né? Ou, né, ao tomar conhecimento que algum produto vai causar um dano à saúde e fazer gestão desse resíduo, seria um pequeno passo né, em direção à filantropia, mas seria o que eu chamo de responsabilidade social, né, corporativa. É algo que você tem que fazer, né? Ou reparar também, né? Não só isso, mas eu sei que está causando, então, além de fazer gestão no resíduo, eu vou fazer uma doação para um posto de saúde, para a comunidade, assim, são... Mas isso é uma coisa... Toda empresa tem consciência disso? Acho que sim, se você pensar dentro de um curso, pegando uma escola de negócios, dentro de um curso de administração estratégica, quando a gente fala de empresas, né, a gente tem várias áreas funcionais. Você tem o marketing, pessoal, finanças, né, operações. A estratégia seria uma visão multifuncional, né? Como eu integro todos os processos das empresas e como eu faço a gestão das empresas, suas interações com o entorno, né? Isso que a gestão estratégica olha dentro de um curso de administração, né? Então, isso acho que é tópico obrigatório numa disciplina de gestão estratégica, né? Essa questão de mapear quem são as partes envolvidas na sua operação, direta ou indiretamente, olhar como os impactos acontecem e tomar isso em consideração na decisão de como as empresas vão, né, quais estratégias adotar, como elas vão mudar. Isso acho que é pauta obrigatória hoje, assim. A gente espera que sim, né? Só para comentar aí do filme que eu tinha comentado aqui, já achei aqui.
chama O Preço da Verdade. É um filme de 2019 e é justamente, é um advogado, na verdade, e aí é baseado em fatos reais, e é bem interessante que aborda justamente o que a gente estava discutindo até agora, né? Então, é uma empresa muito grande que lança um produto revolucionário lá nas panelas e tal, mas tem uma contaminação ambiental gigantesca que leva a um problema de saúde na população, numa comunidade também não muito grande, e mesmo sendo avisada dos danos, não faz nada para mudar, né? E aí tem que entrar um advogado e tudo mais. Nesses casos, o governo ele pode interferir de alguma maneira? Acho que eu tenho um judiciário, né? As empresas são responsabilizadas por isso, né? Mas o que me parece que nem você falou do caso da montadora. O que eu vejo, às vezes, aparece no jornal assim, tal empresa grande, foi multada em R$ 5.000 porque despejou alguma coisa ali no esgoto ou em algum outro lugar. E parece uma coisa muito simples para a empresa, do tipo, não, joga lá mesmo, que se tiver que pagar multa, a gente paga 5.000, porque 5.000 é troco de pinga. Eu acho assim, né? Se a empresa está pensando só risco-retorno, aí ela vai olhar o valor da multa. A ideia é que a empresa ela evolua no sentido de não precisar ficar fazendo conta se a multa vale a pena ser paga a despeito de questões de saúde ou até de vidas, né? Que é outra coisa difícil de mensurar, né? Sim. E a legislação deveria também, né, estabelecer punições proporcionais, né, ao dano, que também é difícil de mensurar. Como é que você vai estipular uma multa baseada em quantas pessoas ficaram doentes Sim. ou perderam a vida, né? Mas eu acho assim, né? O ideal era que as multas fossem proporcionais aos danos, né? Existe uma outra área que é direito e economia que discute isso. Os economistas também têm várias contribuições nesse sentido, né? Mas o papel da legislação, acho que sim, é criar, não só criar restrições a atividades, mas criar incentivos para outros. Sim, porque isso também é importante também, né? Mas também não é óbvio fazer, dadas as questões que a gente falou, de materialidade, se a gente vai mensurar, né? Bom, a gente vai chegando ao final dessa entrevista e eu queria que tu, por acaso, se tivesse uma indicação, a gente sempre fala aqui ou uma indicação ou um top 3, mas eu vou pedir então uma indicação de um livro, ou um filme, ou uma série, um documentário que possa abordar esse teu tema, que é o tema do teu trabalho, que é o tema das tuas aulas, que é o tema da tua pesquisa. O que tu indicaria para a galera assistir que se interessou? Então, eu gosto muito desse tema de agricultura, né? Muitos projetos que eu trabalho é com pequeno agricultor. Tem uma série que eu vi no Disney Plus, que tem naquela área da National Geographic, que chama The Biggest Little Farm. E é uma jornada aí de uma família que transforma uma fazenda que eles compraram. Eu acho que tem muito a ver com essa questão, né, da nossa mudança de como hábito e de como a gente vê produção, né, de uma maneira mais sustentável. Talvez seja, né, o extremo, o mais desejável possível, não sei se factível, mas pelo menos inspira, eu acho, Boa. essa ideia. Boa, então assistam aí na Disney Plus para ter um pouquinho aqui do que a gente conversou. Por conta do tempo, a gente para, depois qualquer coisa a gente faz uma parte 2, porque tem bastante esse trabalho também que ele realiza com essas populações e dando ali um estímulo e um incentivo, não só financeiro, mas também educacional, talvez, mas de conhecimento, de auxílio, para que eles possam alavancar os seus projetos. Numa parte 2 a gente fala melhor sobre isso. Muito obrigado pelo convite. Vai Flamengo, porque agora vai. Vai.
Se inscrevam no canal, comente, compartilhe. Qualquer dúvida, comenta aí também. Se quiserem entrar em contato contigo, tem algum e-mail, Instagram, qualquer coisa que possam entrar em contato? Acho que tem um LinkedIn, né? Se pegar LinkedIn. meu nome, não vai ser difícil me achar. É o único do LinkedIn. É, muito provavelmente. A gente deixa aqui embaixo, então, certinho o nome, o link do LinkedIn. Entre em contato se tiver alguma curiosidade ou dúvida. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau.